Então, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, né, juntos, com alguns à distância, com outros a gente já esteve junto na parte da manhã. Irmão, conforme a Valéria mandou, já a ordem da escola bíblica, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, o prefácio e a saudação, a introdução à carta, né, na realidade. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus, estou usando aqui a versão revista e atualizada. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, assim, nos abençoe. Essa é a saudação que Paulo faz à igreja que estava, né, ou à igreja que se reunia lá na cidade de Filipos. Vocês vejam bem que ele inclui toda a igreja, né, não somente os membros, que ele chama de santos, mas também a liderança, bispos e diáconos que vivem em Filipos, ou seja, que congregavam com a igreja que estava lá na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana, e é a cidade onde foi fundada, né, onde iniciou a primeira igreja na Europa, foi na cidade de Filipos, né? E a igreja começou com a conversão de Lídia, né? Com a conversão de Lídia, isso daí Lucas narra no capítulo 16 de Atos, versículos 11 até o versículo 40, até o final do capítulo 16 do livro de Atos. Ali fala da conversão de Lídia, né? Quando Paulo foi até a beira do rio procurar num local de oração, e ali ele pregou, Lídia se converteu, né? Depois também uma outra adivinhadora lá que ficava seguindo ele por todos os cantos, se converteu, e assim começou então a igreja de Filipos, né? Assim começou a igreja de Filipos. E Lídia, então, ela abriu as portas da sua casa para que a igreja se reunisse, tendo em vista que no Novo Testamento, após a destruição do templo, né, não tinha locais construídos especificamente para que a igreja se reunisse como nós temos hoje. A igreja se reunia nas casas ou em locais que tinha as sinagogas, eu já falei isso, em locais que tinha a sinagoga, os crentes judeus se reuniam na sinagoga, né, e juntamente também com os gentios, mas a igreja se reunia nas casas. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos, à igreja que estava lá em Filipos, ela Paulo comprova nessa carta que o cristianismo realmente ele funciona. Que a vida cristã, quando vivida e colocada em prática, realmente ela funciona independente de situações, independente de circunstâncias, né? Por quê? Primeiro, porque o cristianismo ele é real, ele não é uma invenção, né? Ele não é uma história da carochinha. O cristianismo é real, por quê? Porque Jesus Cristo é real. E Jesus Cristo não mudou. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13 da sua carta, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso que o cristianismo, então, é real. E por causa dessa realidade que o apóstolo Paulo experimentava na sua vida,
por causa dessa realidade do cristianismo que o apóstolo Paulo não somente experimentava, mas ele também testemunhava, é que no capítulo 1 aí dessa carta aos Filipenses, lá no versículo 21, ele faz aquela declaração bombástica, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristianismo, a vida cristã, a vida com Deus, a vida com Cristo, para Paulo era tão real, tão verdadeira, e ele vivia essa realidade de vida, que ele faz essa declaração lá no versículo 21 do capítulo 1 dessa carta aos Filipenses, que para ele, né, o viver era Cristo e o morrer era lucro, bem diferente de nós, né? Nós temos, muitas vezes nós tememos um pouco, nós não queremos morrer. Paulo declarava ao contrário, tanto que ele, de tal forma que ele vivia essa realidade com Cristo, né? Que para ele, então, ou morrer era lucro, porque no momento que ele deixasse essa vida aqui, ele estaria para sempre com o Senhor. Então, para ele era lucro, né? Então, por causa dessa realidade cristã, dessa realidade do cristianismo que ele vivia, lá no versículo 27 do capítulo 1, ainda aqui de Filipenses, ele faz um apelo, né? Ele convoca os crentes ali da igreja de Filipos para viver da forma que ele vivia. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Por quê? Porque para ele o cristianismo, o evangelho era tudo. E os cristãos, os irmãos ali da igreja de Filipos, ele diz, vivam, né? Vivam acima de tudo por modo digno desse evangelho que alcançou a vida de vocês um dia, né? O evangelho de Cristo, que mudou, que transformou a vida de vocês. Irmãos, talvez nesse momento muitos de nós, ou alguns de nós, duvidem dessa verdade aqui que Paulo fala, né? Ou dessa verdade de que o cristianismo é real e o cristianismo realmente funciona na vida daqueles que realmente vivem, né? Daqueles que realmente vivem e colocam em prática as verdades do cristianismo. Talvez por quê? Talvez porque alguns de nós, talvez porque estejamos frustrados, passando por momentos de frustrações, né, de frustração. Talvez algum de nós esteja precisando de um ânimo, de uma palavra de ânimo, devido à frustração que nós estamos passando. E por causa disso, muitas vezes a gente duvida até que o cristianismo realmente ele funciona, que realmente ele é cristão, funciona, porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós não vemos tantas realidades dessa vida cristã, dessa realidade da vida cristã, por causa de situações que nós estamos passando. Talvez até mesmo porque um irmão na fé, né, alguém que nós tínhamos confiança, alguém que nós tínhamos ligação, alguém que nós tínhamos intimidade, de repente essa pessoa nos decepcionou, né? E muitas pessoas vivem assim, porque se decepcionaram com alguém, então elas culpam a igreja. A igreja não é culpada das decepções que nós sofremos. Talvez nós estejamos passando por um momento estejamos deprimidos, né, devido a circunstâncias, né? Talvez nós estejamos passando por um momento de desilusão. Nós investimos algo em alguém, né, num relacionamento, e de repente isso não deu certo, e nós estamos passando por momentos desiludidos, e isso muitas vezes faz com que a gente duvide da realidade do cristianismo, né? De que o cristianismo realmente ele funciona. Talvez até a nossa vida financeira não esteja lá muito boa, né? Talvez devido à situação que nós estamos passando como nação, muitos perderam seus empregos, outros tiveram seus salários diminuídos, mas ainda tem um salário.
talvez por causa disso as finanças estejam fragilizadas, e isso nos leva, muitas vezes, a gente questionar, né, sobre a realidade do cristianismo. Mas qualquer que seja, irmãos, a nossa situação, as circunstâncias que nos cercam, né, isso nos leva, muitas vezes, a nós sentirmos um pouco de comiseração por nós mesmos. E quando eu estava meditando nesse texto e fazendo o esboço desse estudo, eu lembrei daquele desenho daquela hiena, né, que vivia reclamando: ó céus, ó dor, ó vida, né? Talvez muitos de nós vivam assim por causa da situação, a gente fica com dozinha, a gente fica sentido, a gente fica dolorido, né? E eu lembro de alguém que estava ministrando sobre a carta aos Filipenses, e quando ele estava falando sobre esse assunto, ele diz: bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo ao clube. A maioria dos cristãos sente-se assim de vez em quando. Não pode ser sempre, mas de vez em quando é normal. O Senhor, Deus conhece a nossa estrutura. A palavra diz que Ele sabe que nós somos pó, né? Agora, não é normal nós vivermos todos os dias nessas situações, fazendo parte desse clube de doloridos, né? De doloridos. Por quê? Porque nós temos a palavra. E nessa carta que o apóstolo Paulo aqui, é uma introdução, como eu disse hoje cedo, nessa carta que o apóstolo Paulo aqui escreve, né, aos santos a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que viviam lá em Filipos e reuniam na igreja que estava lá em Filipos, há uma lição prática, irmãos, para cada um de nós, nessa carta, né, que Paulo escreve aos irmãos lá de Filipos. E essas lições, elas se aplicam a nós também, né, a cada um de nós, independente das circunstâncias, das situações que nós estamos vivendo, né? Porque a minha situação é a minha situação, a situação de cada irmão é a situação de cada irmão. Mesmo que nós estejamos passando, talvez pela mesma situação, mas cada um reage e sente diferente. Mas essa palavra, né, a palavra que o apóstolo Paulo escreve nessa carta aos irmãos lá da igreja de Filipos, ela se aplica a nós também. Como cristãos, eu tenho lido muito sobre isso. Como cristãos, nós não devemos nos apavorar, né, e ficarmos temerosos com as circunstâncias, com os problemas, com as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Nós devemos encarar a realidade, encarar de frente, porque se nós nos encolhermos, a realidade vai nos sufocar. Então, como cristãos, nós temos que levantar a nossa cabeça. E como que nós podemos encarar a realidade do nosso dia a dia? É um texto que me chama bastante atenção, é o texto que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 1 ao versículo 3, ele escreve, e ali nós temos a receita, né? Ali nós temos a receita. A revista, a nova versão, a NVI, ela traz a seguinte tradução nesse texto que eu citei, de Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, ele diz: corramos com perseverança a corrida. Essa é a receita. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele faz o seguinte apelo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa é a receita, irmãos. Nós erguemos a cabeça, levantarmos a nossa cabeça, olharmos as circunstâncias, as situações de frente, encararmos de frente e fortalecidos pelo Senhor, nós não desanimarmos e nem nos cansarmos da vida
da vida cristã que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nessa carta aos Filipenses. Então, a carta à igreja em Filipos tem o propósito justamente de ajudar-nos a sermos cristãos que crescem, né? Essa semana nós ouvimos muito isso sobre maturidade, sobre crescimento, sobre amadurecimento, né? Então, essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, aplicando para as nossas vidas, ela tem o propósito de nos ajudar, né? A sermos cristãos que crescem, cristãos que amadurecem, num mundo imprevisível. Por isso que a palavra diz que o cristão ele tem que viver o hoje. O ontem já não tem mais como vivermos. Ele já passou, né? O amanhã nós não sabemos, por isso que é imprevisível. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve, a finalidade, o propósito dele é justamente isso, né? Nos auxiliar, nos ajudar a sermos cristãos que crescem, cristãos amadurecidos, num mundo imprevisível. Por quê? Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Então, foi num mundo assim, imprevisível, irmãos, que o apóstolo Paulo também viveu, né? E no momento que ele escreve essa carta, ele estava numa prisão, né? Numa prisão romana, e eu assisti um filme, mais ou menos, que explica a situação em que o apóstolo Paulo estava. Ele estava na parte mais baixa dessa prisão. Então, as celas que ficavam em cima, essas partes mais baixas da prisão, todos os dejetos, todo o esgoto das celas de cima despejavam nas celas de baixo. Então, era nessa circunstância que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E ela é conhecida como a carta da alegria, né? Ela é conhecida como a carta da alegria. Paulo estava numa situação que não era fácil, mas ele fala sobre a alegria, né? Então, os irmãos lá da igreja de Filipos, os filipenses também estavam vivendo, né, nessa espécie de mundo, nessa espécie de mundo imprevisível, né? Eles estavam passando uma situação que também não era fácil. Por quê? Porque eles eram perseguidos pelos que desprezavam a fé que eles criam e a fé que eles pregavam. Eles eram desprezados e eram perseguidos por causa disso, né? Mas o apóstolo Paulo, então, diante de tudo que ele enfrentou como cristão, né? Diante da situação em que ele estava passando, ele declara aqui na carta, no versículo 11 do capítulo 4, ele diz que ele declara que ele aprendeu, né? Se vocês quiserem ver aí na Bíblia de vocês, vejam, esse versículo ele mexe muito comigo, né? Por quê? Por causa da situação que o apóstolo Paulo se encontrava, mas ele declara aí no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele vivia a realidade do cristianismo, né? O cristianismo, através da pessoa de Cristo, era real para ele. Ele vivia essa realidade. Então, mesmo na situação em que ele se encontrava, ele declara aos irmãos da igreja ali de Filipos que ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, né? E ele compartilhou, então, ele compartilha com os irmãos ali, irmãos, os segredos, né? Os segredos que ele tinha aprendido na vida cristã, que ele vivia na vida com Cristo. É o ponto, como nós vimos lá no início, ele declarar que para ele morrer era lucro. E ele preferia, inclusive, a morrer, porque ele estaria logo com o Senhor. Então, ele compartilha esses segredos que Cristo revela através do Espírito Santo ao seu coração. Aí, nos próximos domingos, então, irmãos, nós vamos descobrir quais eram esses segredos, né? Por quê? Porque a palavra, ela é real, a palavra, ela é a verdade.
E esses segredos, eles funcionaram para a vida de Paulo, funcionaram para a vida dos irmãos ali da igreja de Filipos, e com certeza eles funcionarão para nós também, né? E estudando essa carta, que nós estamos fazendo a introdução hoje, nós pretendemos ver o quê? Através do estudo dessa carta. Primeiro, o que Paulo disse no contexto em que ele vivia, né? Segundo, o que Paulo quis dizer na realidade que ele estava vivendo e também para os nossos dias. E terceiro ponto, nós vamos procurar fazer uma aplicação, né, para o século em que nós estamos vivendo, para a realidade que nós estamos vivendo no nosso dia a dia como cristãos. E, diante de tudo que nós formos aprendendo, aí nós vamos tentar dar uma resposta para a nossa vida pessoal, no contexto onde nós vivemos, como crentes, como cristãos, em nome de Jesus. Estudem a carta, leiam, ela tem poucos capítulos, né? Leiam um capítulo por semana, ou todos os capítulos, são 4 capítulos apenas, na semana. Vão lendo, que quanto mais vocês lerem, mais vocês vão guardando a palavra, né? Pelo menos 8 para a gente, quem é pedagogo aí, professor, Juliana sabe disso, Damon, não sei se a Miriam está presente, eu também dei 7 anos, dei aula, né? A gente aprende que pelo menos 8 vezes a gente tem que ler algo para... né? Vão lendo aí, amém, irmãos? E estejam orando para que Deus esteja direcionando tudo, né, para a glória e honra dele. Amém, irmãos? Que Deus assim